Olá, boa noite a todos do canal. Moro no Ceará e prefiro não me identificar, pois esse fato é conhecido na região. O que vou lhe contar aqui irá arrepiar até o último fio de cabelo do seu corpo. Essa situação se passou no meu interior, povoado de Saco do Belém, localizado na região de Quitéria. Um rapaz que se denominava como Toim Juca era conhecido por todos por ser um rapaz descrente e muito afrontoso. Ele se metia em brigas e desavenças, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, já que o mesmo tinha mania de dizer que andava sempre com coisa ruim. Desafiava os perigos e a todos que ali moravam no povoado. Sempre que alguém o enfrentava, passava maus bocados, pois o mesmo invadia sua residência de maneira que você não ouvia, mas que no outro dia ele relatava tudo o que você tinha feito e até mesmo em qual horário que havia acontecido ou ocorrido. Ele se transformava em qualquer coisa. Certa vez, entrou numa briga e desafiou um rapaz que se chamava Eduardo e morava ali nos Pocinhos. Durante a discussão, Toim Juca falou: "Espero que você esteja preparado para minha visita mais tarde, caboclo, já que eu sou de levar desaforo para casa." E em cima da bucha, o Eduardo já respondeu: "Te esperarei lá, e espero que vá mesmo, pois vou deixar a porta aberta, só para lhe receber debaixo de bala, seu filho do canco. Não tenho medo das suas ameaças, muito menos das suas falcatruas. Leve o seu parceiro que você tanto diz que anda com você. Irei expulsar você e o inimigo debaixo de pontapés." Toim Juca deu um sorriso, canto de boca, como quem diz: "Vamos ver se você é tudo isso mesmo." E que eu de longe, olhando, me arrepiei e vi seus olhos transtornados em tons avermelhados e face demoníaca sedenta por sangue. Ele suava e passava a língua entre os lábios, até que de repente a sua expressão muda, e como se não houvesse acontecido nada. Seus olhos, que ali estavam vermelhos, realçam as cores normais de novo. O suor que ali escorria cessou. Sua aparência e gestos, que ali pareciam como a de um animal raivoso, voltou como a de um ser humano. Então ele baixou a cabeça e falou: "Você, Eduardo, me desafiou, e como seu pedido para mim será uma ordem, irei entrar na sua casa, irei comer seus animais, irei entrar na sua residência e transformado em um bicho simples. Você não irá me pegar, e amanhã lhe perguntarei o que haverá de ter acontecido com a sua noite." E assim deu meia volta e saiu. Eduardo, não temendo sua vida e muito menos as ameaças de Toim Juca, ficou por ali mesmo no bar da residência, local conhecido como a área principal dos povoados. Eu e meu amigo Agenor chegamos perto de Eduardo e falamos: "Eduardo, você não está pensando em ir para casa mesmo hoje, não é? Pois todos sabemos que Toim fala realmente e acontece. Lembrar-se do finado Louro Preto? Amanheceu morto e Toim sempre falava que foi ele, dizendo que o pobre senhor morreu de medo pelo susto que Juca teria dado nele transformado num bicho, que ele tem costume de virar." E Eduardo respondeu: "Isso é mentira desse lazarento. Ele ganha fama de bichão e é assim, intimidando o povo, falando que anda com o bicho preto, mas hoje provo para todos que ele não passa de um charlatão." Então saímos e deixamos Eduardo lá. Só que o Eduardo não imaginava que Toim Juca era conhecido ali por todos, por sempre andar com seu livro, onde ele levava várias rezas diabólicas e várias orações de quem teme a Deus. Nosso Senhor jamais ia preferir tais palavras. Já se passava das 22 horas e Eduardo permanecera no bar,
da residência quando ficou relembrando da briga e das ameaças feitas por Tonjuca horas antes. Então se levantou e falou para as poucas pessoas que ali ainda estavam: Olhem, negada, eu estou indo embora para casa e amanhã retornarei, assim como eu estou agora, tranquilo e sereno. Eu vou provar que aquele Tonjuca é muito um cagão. Então ele saiu catando cavacos, pois estava muito zonzo por causa da bebida. E como no interior é muito diferente da cidade, que até hoje não existe essa de casa próxima uma da outra. Por isso, a maioria das pessoas que ali não tinha moto, carroça ou até mesmo uma bicicleta, o transporte que até hoje é usado por muitos era as duas pernas. E a estrada e veredas eram todas longas. Todas queriam algo diferente. Teria que andar léguas e léguas para chegar ao seu destino. Para se ter uma noção, de Pocinhos, lugar onde Eduardo morava, até a residência local onde Eduardo estava, a distância entre os dois povoados era de aproximadamente 1h30 andando a pé. Bom, se aproximando da meia-noite, Eduardo já ia chegando perto de casa, quando de longe, com a vista já cansada e turva por causa da bebida e do sono, com a ajuda da claridade da lua e das estrelas que alumiavam, ele tentava identificar algo que não era muito normal no cotidiano. Foi então quando ele parou e ficou vendo aquela cena de trás de uma pequena moita. Era um bicho muito estranho, como se fosse um homem se transformando em um bicho, onde ele gritava e sua voz se alterava como a de um demônio que ecoava pelos 4 cantos da serra que ali cercavam aquela pequena casinha. E foi quando então um baque se escuta. Era o tal bicho que havia de ter derrubado a porta daquela casa de taipa. Então, de longe, Eduardo viu sua casa sendo invadida, destruída e revirada sem poder fazer nada. E aquilo falava e ao mesmo tempo rosnava blasfemando e chamando pelo nome de Eduardo. E foi quando então aquele alvoroço cessou e o silêncio tomou conta do lugar. E quando de repente sai de dentro da casa o tal bicho. Eduardo conta que nunca imaginou existir algo tão assombroso assim. O bicho tinha chifres como os de um boi e no lugar do rosto um focinho de cabra. O corpo era peludo como o de um cão negro. E foi quando dessa peste demoníaca começou a farejar o ar, buscando sentir a presença de alguém, e o bicho não parava de chamar pelo nome do inimigo, e ao mesmo tempo chamava por Eduardo também. Foi então que a criatura olhou na direção da moita, onde Eduardo se escondia, e como numa fração de segundos, a besta seguiu em passos lentos na direção da moita. Eduardo fechou os olhos e começou a rezar, temendo por sua vida. Clamava em nome de Deus baixinho, com medo daquela besta que havia saído das profundezas lhe matar. Cada segundo que se passava era uma passada que a criatura dava em sua direção. Trêmulo, paralisado, não havia mais possibilidade de correr, pois, como num piscar de olhos, aquela besta já estava em cima dele. Foi quando ele pôde sentir o cheiro daquela coisa que corria por dentro. Ele causava ânsia. Com a vista baixa, pôde ver que aquela criatura tinha cascos e nos lugares das mãos tinha patas como unhas afiadíssimas, capazes de partir qualquer coisa ao meio. Foi quando fechou os olhos e clamou o nome de Deus bem alto perto da criatura, e de olhos fechados, temendo olhar no rosto daquela criatura. O cheiro de carniça que ali parava no ar sumiu. As blasfêmias e injúrias que ali eram ditas por aquela aberração também se cessou. E foi quando ele sentiu um toque em seu ombro e gritou, chorando: "Não me bate, não me mate, por favor." Foi então que ele ouviu bem baixinho uma voz muito peculiar dizendo: "O que foi que houve, caboclo?"
Abra o olho e diga: o que você faz aí no chão chorando como um menino de buchão? Eduardo abriu os olhos com cautela, com medo de ser aquela criatura. E ele, por um milésimo de segundo, desejou que realmente fosse aquela besta de outro mundo. Mas, para sua surpresa, era Tom Juca, rindo e tirando sarro da sua cara. E foi quando Eduardo quis partir para cima de Tom Juca. E no mesmo tempo, Tom Juca levantou a sua calça e mostrou aquilo que Eduardo tinha visto na criatura, aqueles cascos. E então, paralisado, ficou, e Tom Juca falou: olha, Eduardo, não vou te matar, porque até hoje ninguém tinha me desafiado, e muito menos ao meu parceiro que você pôde conhecer hoje. Sinta-se privilegiado, pois o último que me viu assim não sobreviveu para contar história. Você agora sabe que eu não minto, e sempre que me ver vai lembrar deste dia. Não se meta besta comigo. Uma próxima vez, não sei se o meu amigo vai querer deixar você vivo. Então ele entrou nos matos e só se ouvia as risadas e os galhos se quebrando, e cada vez mais risadas de outro mundo se distanciando. Depois daquele dia, Eduardo nunca mais foi o mesmo, e Tom Juca mal sabia que seus maus feitos não durariam ali por muito tempo, pois morreu 3 meses depois, vítima de uma doença de cachorro, o calazar. Bom, essa é a minha história, esse é meu relato. Uma boa noite a todos do canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Boa noite. Já enviei outro relato para o seu canal. Hoje envio um do meu tio. Espere que conte meu relato no seu canal. É simples, mas verdadeiro, e desde já agradeço. Na década de 80, em uma pequena comunidade no interior sergipano, distante cerca de 600 metros do povoado mais próximo, uma série de acontecimentos assustava 2 amigos. A história contada por meu tio envolve encontros perturbadores com uma criatura das trevas que assombrava as noites escuras da região. Meu tio, juntamente com um amigo próximo, namoravam 2 irmãs que residiam em uma casa isolada no campo. As idas e vindas dos amigos eram frequentes, mas sempre marcadas por uma preocupação constante por parte do meu tio. A ausência de energia elétrica naquela área rural tornava os trajetos noturnos perigosos e solitários. Sempre, ao final dos encontros, meu tio insistia para que o amigo o acompanhasse de volta para casa, alegando a escuridão e a distância. No entanto, o amigo, mais ousado e despreocupado, sempre recusava, preferindo retornar sozinho. Em uma dessas noites, após mais uma tentativa frustrada de convencer o amigo a ir embora, meu tio decidiu partir e, ao se despedir, mais uma vez insistiu para que o companheiro o acompanhasse, mas novamente foi ignorado. Pouco tempo depois, o amigo decidiu a seguir seu caminho, adentrou a escuridão da noite, e ao chegar a uma ladeira íngreme, deparou-se com uma figura sinistra. Um enorme cão negro, com os olhos brilhantes, o aguardava no meio da estrada. Aterrorizado, voltou sobre seus passos e procurou refúgio na casa de seus sogros, que prontamente o acompanharam até a rua para se certificar de que não havia perigo. Dias depois, o mesmo pesadelo se repetiu. Ao sair da casa da namorada, já tarde da noite, o jovem novamente se deparou com o misterioso cão negro. Mas dessa vez, o cão estava entre ele e a casa dos sogros, impedindo que ele voltasse. O bicho o perseguiu pela ladeira abaixo, em uma corrida desesperada. O homem lutou contra o medo e a exaustão para alcançar a segurança da rua. E ao chegar em casa, esgotado e traumatizado, desmaiou na calçada. Ao despertar, relatou aos pais o ocorrido.
descrevendo a criatura como um cão de proporções gigantescas e com uma ferocidade assustadora. A partir daquele dia, o jovem nunca mais se aventurou sozinho pelas estradas escuras daquela região. A história daquele cão negro, que muitos acreditavam ser na verdade um lobisomem, espalhou-se rapidamente pela comunidade, alimentando os medos dos moradores. Até hoje, meu tio continua a narrar os acontecimentos sobrenaturais que marcaram sua juventude. A lenda desse lobisomem da ladeira sempre é contada nas histórias da região. Quem não ouve conselhos sofre as consequências. Bom, este é o relato. Obrigado mais uma vez por contar em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá, território obscuro. Esse fato que eu vou contar aconteceu comigo quando eu me mudei para um apartamento em São Paulo. Eu nasci no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Araraquara. Em 2018, eu prestei vestibular e passei para estudar em uma faculdade em São Paulo. Então, nesse ano, eu me mudei para um apartamento de um quarto no último andar de um prédio no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Foi a minha primeira vez vivendo sozinha e era muito empolgante. O prédio foi construído na década de 50, sendo antigo, com aquele aspecto de um lugar que possui muitas histórias, com o ar de um passado ainda presente em seus cômodos. Para ajudar, as despesas consegui um emprego de meio período, então eu trabalhava e estudava à noite na faculdade. Eu estava morando ali já há alguns meses, quando em um determinado dia, cheguei em casa do trabalho e fui ao banheiro. Então algo estranho. Uma tábua de madeira que cobria um buraco no teto que levava a um pequeno espaço no sótão estava quebrada em duas partes no chão. Eu examinei as peças e vi que a tábua tinha uns 3 centímetros de espessura e era muito resistente. Então eu imaginei que o proprietário havia enviado alguém para trabalhar no sótão e por acidente acabou derrubando a tábua. Mas de uma forma ou outra fiquei com muito medo, pois imaginei que poderia haver alguém lá em cima do sótão. Enviei fotos por e-mail ao proprietário perguntando se alguém esteve lá, com um tom de aborrecimento, já que ninguém havia me avisado. A resposta dele dizia: ligue-me assim que puder. Liguei e ele explicou que seus 2 últimos inquilinos disseram que a mesma coisa havia acontecido e me prometeu substituir a tábua que servia de tampa para o sótão, e a fez. Um mês depois, acordei uma noite por volta das 4 da manhã com o meu corpo coberto de arrepios. A sensação era de que alguém estava me tocando. Tudo estava em silêncio, mas então ouvi um som de arrasto vindo do teto, acima da minha cama. Era como se alguém estivesse puxando um saco de batatas. Eu congelei e achei que alguém estava lá em cima, porque não há como um animal fazer aquele som. Depois de uns 5 minutos, tive coragem de acender a luz. Peguei uma faca na cozinha e caminhei até o banheiro. Foi quando vi que a nova placa de madeira que cobria o buraco no teto estava caída e quebrada em 2 novamente. E nesse momento me senti muito mal, mas o som de arrasto parou. Mas neste mesmo momento ouvi outro som, um sussurro que vinha do sótão. Parecia a voz de crianças, e eu podia ouvir uma frase repetida várias vezes: é a sua vez, é a sua vez. Liguei todas as luzes do apartamento para fazer as coisas parecerem normais. Eram 5 da manhã e ainda estava escuro lá fora. Então eu liguei a TV para tentar relaxar. E foi quando um fuzil queimou. E junto com esse acontecimento, meu passarinho de estimação, que ficava na cozinha, começou a gritar como se estivesse sendo estrangulado. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Então peguei as chaves do meu carro, saí correndo, sentei no meu carro e esperei até o sol nascer. Quando clareou e eu vi pessoas circulando, me deixou com mais seguranças o suficiente para voltar.
Quando cheguei ao apartamento, a porta da frente estava aberta, mas achei que poderia ser eu ter esquecido de fechá-la quando saí correndo. Todas as minhas janelas estavam fechadas, então procurei por toda parte. Fui à cozinha para verificar o passarinho, mas ele não estava em sua gaiola, e eu fiquei aterrorizada de novo. Todas as minhas janelas estavam fechadas, então procurei por toda parte. Quando caminhei para o banheiro, ouvi um barulho de gotas de água, e foi quando eu achei o passarinho que estava meio afogado no banheiro. Peguei-o, sequei e limpei. Eu estava tão confusa com tudo aquilo. Às 8 da manhã, liguei para o proprietário e contei o que havia acontecido na noite. E ele me comentou: "Nossa, você ouviu o sussurro também?" Como o preço do aluguel era muito bom e eu não encontrava outro acessível para mim, fiquei naquele apartamento por mais de 18 meses. Ouvi novamente o sussurro em algumas ocasiões, e 2 vezes a tábua que cobria o buraco do teto se movia. Embora atualmente eu esteja morando em outro lugar agora, o proprietário ligou recentemente e disse que seus novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre alguma das coisas que estão acontecendo no apartamento. E eu disse a ele: "Me esqueça, agora o problema é deles. E eu que não volto mais naquele lugar e também não quero falar mais nada sobre aquilo." Bom, esse é o meu relato, uma coisa pavorosa que aconteceu comigo. Uma boa noite a todos. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição dos vídeos. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.